Queridos, anote o tema da nossa mensagem dessa noite. Anote aí o tema da nossa mensagem da noite. É por causa da sublimidade. Por causa da sublimidade. Muitos de vocês andam com Jesus há poucos meses. E outros estão já andando com Jesus há alguns anos. E para alguns outros, já há algumas décadas. Quantos já estão há mais de uma década andando com Jesus? Deixa eu te ver aqui. É isso mesmo? Deixa eu perguntar de novo. Quantos andam com Jesus há mais de uma década? Temos uma igreja jovem, então. Glória a Deus. Então vocês vão lembrar com bastante clareza dos valores do mundo. O mundo tem os seus valores. O mundo tem as coisas que ele considera importantes. Não é verdade? Só que muitas vezes os valores do mundo não são os mesmos dos valores de Deus. Quem não gosta de sucesso, por exemplo? Hein? Tem alguém aqui que prefere ser derrotado do que vencedor? Pense consigo mesmo. Não, eu prefiro a derrota. É bem melhor quando eu me esforço, mas dá tudo errado. Não, né? Todos preferem ter sucesso. Com certeza. Agora deixa eu te fazer uma pergunta interessante, eu quero que tu reflitas. Quem é que define o que é sucesso e o que é fracasso? Quem que diz que por causa disso, disso e disso, tu foi bem sucedido, ou por causa disso, disso e daquilo, tu foi fracassado? Quem que define esse padrão? Qual é o padrão para o mundo? Qual é o padrão para Deus? São os mesmos? São? Não. O padrão do mundo está sempre relacionado a bens materiais, não é verdade? A status social. Esse é o padrão do mundo. Está relacionado em adquirir, aparecer e parecer ser. E o Facebook é um sucesso por causa disso. Porque é o mundo. Se todo mundo fosse tão belo, tão rico e tão bem relacionado quanto o Facebook diz que tu é, já pensou? Mas não é assim. Não é verdade? Todo mundo sabe que não é assim. Porém, o Facebook vende o quê? Uma imagem. O Facebook vende algo que tu expõe lá. E sempre as exposições acabam sendo, muitas vezes, relacionadas a isso, ao padrão do mundo. Agora eu quero que tu pense numa cena. Visualize esta cena. Jesus Cristo na cruz. Pergunto, e reflita seriamente: sucesso ou fracasso? Jesus pendurado na cruz, imagem de sucesso ou imagem de fracasso? Para o mundo, para os judeus, para os romanos, para os gregos, fracasso. Mas como? Não era Deus? Ele disse que sempre foi Deus? Não é isso que o próprio soldado romano provocou Jesus? Se tu és realmente o Filho de Deus, desce daí. E aí eu vou passar a crer. Os judeus provocaram, os romanos provocaram. Porém, aos olhos de Deus,
Jesus na cruz era sucesso. Por quê? Porque por ele ter ido à cruz, nós fazemos parte do sucesso de Deus. Amém? Porque ele foi à cruz, a bênção de Deus me alcançou, te alcançou. Porém, visto aos olhos naturais, Jesus na cruz é derrota. Nu, todo machucado, espancado. Que padrão de sucesso é esse? O padrão de Deus. E nós vamos entender um pouco mais sobre isso nessa noite. João Batista foi altamente tentado a mudar o seu padrão de sucesso, a mudar a sua forma de vida. Sabia? João Batista chegou uma época que João Batista era mais famoso que Jesus. Teve um período que João Batista tinha mais nome e mais reputação que Jesus. Porém, Jesus chega entrando no Rio Jordão. Quantos lembram dessa cena? Jesus entra no Rio Jordão, João Batista põe os olhos nele e diz: para tudo, porque é ele. É dele de quem eu estava falando. Tudo aqui só faz sentido por causa dele. Eu sou a voz que clama do deserto para preparar o caminho para ele. Vocês têm que ouvir a ele. E alguns discípulos de João Batista saíram dele e foram para Jesus. E João Batista disse: isso, vão mesmo, porque é ele, não sou eu. E aí ele diz uma frase que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Anote aí. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. João Batista diz, essa frase, queridos, é a frase que precisa estar lá, marcada no nosso coração, e precisa ecoar com a nossa vida com Deus constantemente. Sabe o que João Batista diz? Convém, ou importa, que ele cresça, e eu diminua. Padrão de sucesso ou de fracasso? Poxa, baixou a tua notoriedade, João Batista. Ninguém mais fala de ti direito agora, só falam dele. E ele diz: então eu fui bem sucedido na minha missão. Mas o mundo diz: não, fosse fracassado, tu saiu da mídia, tu saiu dos holofotes. Não. Para mim, não. Porque a minha missão é fazer de que Jesus seja exaltado e glorificado dia após dia. Que ele cresça e que eu diminua. Eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, e sei quem ele é e de onde ele veio. Nós não viemos do mesmo lugar. Eu sou da terra, João Batista diz. E Jesus, ele é do céu. Eu não tenho nem coragem, nem sou digno de desamarrar o tênis dele, nem sequer amarrar o sapato dele, as correias das sandálias. Não sou digno de atar ou desatar a correia da sandália de Jesus. João Batista. E isto é sucesso, isto é padrão de Deus, que ele cresça e que eu diminua. Abram comigo então, queridos, o nosso texto-chave, base da mensagem, entra agora na carta aos Filipenses. Na carta aos Filipenses nós vamos ler o capítulo 3, dos versículos 7 até o 11. Amém. Glória a Deus. Filipenses 3, 7 ao 11. Lá diz assim a palavra de Deus: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor,
por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Versículo 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Que texto poderoso. O apóstolo Paulo está falando assim: eu antes era muito notório no mundo, eu tinha os meus valores do mundo, o mundo me valorizava de acordo também com os seus valores, eu tinha toda uma importância na sociedade, eu tinha um conhecimento que eu adquiri baseado em todos os meus estudos, e ele diz, eu considerei isso para mim, que era lucro, que era a minha grande vantagem, que era o que me fazia ser ouvido na sociedade, era o que me fazia as pessoas me darem importância, eu considerei tudo isso como perda. O que era lucro para mim, o que era vantagem para mim, agora passou a ser perda depois que eu conheci a Cristo. E ele insiste no versículo 8, ele diz, sim, eu considero tudo que eu tinha antes, que eu era antes, que eu vivia antes, como perda. E vem o tema da nossa mensagem, por causa da sublimidade. Por causa da sublimidade, por causa de quanto Deus é grande e excelso, por causa da beleza da sua santidade, por causa da grandeza da sua graça, por causa da bondade do seu amor, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. E ele diz, por amor do qual eu perdi todas as coisas. Por amor de Jesus, eu perdi todas aquelas coisas. Passou a não valer nada para mim, passou a não ter valor nenhum, importância nenhuma. O que os homens pensavam de mim, eu vivia a minha vida, Paulo dizia, baseado no que eles pensavam, agora não mais. Eu perdi tudo aquilo por causa de Cristo. Por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio. Refúgio é igual a lixo, é igual a coisa que precisa ser descartada. Refúgio. Para ganhar a Cristo. Eu perdi tudo por amor a Ele, para ganhar a Ele. E um texto, e uma frase que eu acho maravilhosa é, e ser achado nele. A palavra achado, ela vem do grego aqui, e tem um significado muito interessante. E ser descoberto nele, e ser encontrado nele. É como se Paulo viesse a se descobrir e entender realmente quem ele era depois que ele estava em Cristo. Tudo fez sentido na sua inteligência e no seu entendimento natural depois que Cristo expandiu sua mente e ele pôde ser achado nele, encontrado dentro de Jesus. Queridos, a gente vive tempos difíceis, porque existem muitas as tentações, e tentações que eu falo, tentações da alma, tentações que tentam nos seduzir, que procuram nos seduzir, de forma que a gente venha se corromper, baseado no que os outros vão pensar, baseado no que o mundo vai dizer, baseado no que o padrão raso desta sociedade vai falar. E nós somos chamados para a sublimidade do conhecimento de Cristo. E muitas vezes a gente se sente em conflito em quem eu devo agradar, em quem eu devo valorizar, em quem eu devo colocar toda a minha importância. Poxa, mas talvez essas pessoas aqui já não me vejam mais tão legal depois que eu disser que tenho Jesus e amo a Ele de todo o coração. Será que tu não te importas o que Jesus vai pensar quando tu disser para as pessoas que não sei, Jesus é uma pessoa boa, mas eu e ele, a gente vive uma vida normal. O que ele vai pensar? Será que a gente se importa mais com as pessoas naturais, assim, do dia a dia, do que o próprio Deus que morreu por nós? Muitas vezes, nós nos sentimos divididos.
O povo de Deus se sente dividido, com o coração repartido, porque não sabe a quem agradar. E se tu não sabe a quem agradar, amado, foi porque provavelmente tu não viveu o que o apóstolo Paulo está descrevendo em Filipenses 3, capítulo 7, versículo 7 até o 11. Porque ele compreendeu que Jesus era a grande pérola, a pérola de grande valor, que por ele valia a pena perder tudo, que por ele, tendo ele, todo o resto era natural e consequência, porque o importante era ter ele. Tendo ele no coração e vivendo debaixo do conhecimento dele, todas as outras coisas ficavam supérfluas, secundárias, terciárias. Por quê? Porque é ele, é Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele considerou tudo o que ele era e tinha como perda, depois que ele conheceu a Jesus, a Cristo. E ele acrescenta no versículo 10, que ser achado em Deus, no versículo 9, e isso tudo baseado na fé. Tem um propósito, para o conhecer. Para eu o conhecer, se eu não perder, dificilmente eu o conhecerei como deveria conhecê-lo. Se eu não aprender que o padrão de sucesso deste mundo é derrota na minha espiritualidade, e o padrão de sucesso de Deus é derrota para este mundo, e se eu não escolher estar com Deus, nos padrões de Deus, eu não irei conhecer a Cristo como Ele está disponível para ser conhecido. Para o conhecer, e Paulo vai até o fim nessa proposta e diz, não apenas conhecer a Jesus, mas também conhecer o poder da sua ressurreição. E aqui todo mundo diz, glória a Deus, eu quero conhecer o poder da ressurreição de Jesus. Mas aí vem a segunda frase, e ele diz, e a comunhão dos seus sofrimentos. E agora? Ainda está afim de conhecer? Não só o poder da sua ressurreição, mas também a comunhão dos seus sofrimentos. Tu estás disposto? Senhor, se precisa conhecer um pouquinho do que tu passou por mim, eu quero. Tu foi perseguido, eu ainda não fui. Se tu quiseres que eu conheça o que é ser perseguido, então, Senhor, eu estou aqui, porque eu quero conhecer a Ti na sua total dimensão. Está pronto, amado, para ser perseguido? Está ou não está? Essa pergunta define de quem tu é. Essa pergunta define de quem tu faz parte. Se tu disser, eu estou pronto, muito mais do que ser perseguido, estou pronto para morrer por ele. Opa! Então eu acho que estou na frente de discípulos verdadeiros de Jesus. Mas se tu disser, não, eu vou passar por situação ruim, meu filme vai ser queimado, as pessoas não vão me amar tanto assim. Aí já era, porque aí o teu coração está aqui, o teu coração está neste mundo, nos valores deste mundo. A grande questão, volta para João Batista, tu quer ser amado ou tu queres que eles amem a ele? Tu queres que ele seja amado? É claro que todo mundo quer ser amado, gente, é claro que sim, mas eu estou colocando uma questão de onde se as duas coisas estiverem em conflito, ou é tu que recebe a fama, ou é ele que recebe a glória. Para quem vai? Se estiver entre tu receber a fama e ele receber a glória, a quem tu entrega a glória? Para ti ou para ele? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, eu considerei tudo por perda, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Podia parar por aí, né? A comunhão dos seus sofrimentos, mas Paulo vai até realmente o fim, e ele diz, conformando-me com ele na sua morte. Estou conformado, eu estou crucificado com Cristo. Agora, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Esse é o hino da igreja. Eu morri com Jesus, e agora eu estou vivo para Deus. Todos quantos foram batizados nas águas, foram batizados debaixo dessa revelação e dessa consciência. Eu morri para este mundo, morri com Cristo, e nasci com Ele, e para viver para Deus para sempre, conformando-me na sua morte.
E o versículo 11, ele diz assim: para que de algum modo eu possa ressuscitar no último dia, eu possa fazer parte da ressurreição dentre os mortos. Se Jesus voltar, enquanto eu estiver vivo, a expressão seria para que de algum modo eu possa subir com ele. Mas se eu já estiver morto, quando ele voltar, eu vou estar ressurreto. Eu vou fazer parte da igreja que vai ressuscitar dentre os mortos e vou subir com ele. Eu já morri. Se eu já morri para as coisas deste mundo, eu estou pronto para estar com ele. Em Gálatas 4:19, a carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19, lá diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Essa expressão eu quero chamar a atenção: até ser Cristo formado em vós. Cristo formado em mim, Cristo formado em ti, faz de nós cidadãos do céu, faz de nós pertencentes à família de Deus. Enquanto Cristo não ficar formado em ti, enquanto a forma de Cristo, a semelhança de Cristo, não fazer parte do teu coração, do teu alvo, da tua prioridade, enquanto isso não for o fator primordial da tua vida, o foco principal do teu ser, e os alunos do módulo 2 que fizeram prova sabem bem do que nós estamos falando, tu ainda não está em Cristo, querido. Se ele ainda não é esse o teu propósito, Cristo ser formado em mim e eu procurar ser como ele, opa, eu preciso corrigir o meu rumo, eu preciso corrigir meu foco, eu preciso orientar minha vida em Deus, porque a palavra aqui é muito forte nesses aspectos. Nós vivemos dias, amados, onde é muito mais fácil depender dos homens do que de Deus, mas não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina que eu preciso depender de Deus. E se houver homens de Deus ao meu redor, eles vão me levar para Deus também. E eu vou manter a minha dependência em Deus. O Senhor precisa ser a nossa fonte. Entenda isso. O Senhor precisa ser a nossa fonte. O Senhor precisa ser o nosso supridor. Supridor emocional e supridor espiritual. É muito bom o amor e o carinho da igreja. É muito bom. Isso é indiscutível. Porém, entenda, a tua vida não pode depender disso. A tua vida não pode depender nem do amor, nem do carinho de ninguém. Tu precisas depender apenas de Deus. Porque se algum dia alguém não te abraçar, ainda assim tu não despenca da fé. Porque tu sabe que Jesus te abraça todos os dias. Amém, igreja? Se o teu líder não te ligou naquela semana, o teu líder de célula, o teu discipulador, não falou contigo, ainda assim tu estás em Deus. Amém? Eu já escrevi isso em alguns textos, queridos, mas eu repito, isso é muito importante que vocês entendam. Ninguém pode se esconder atrás de um mau líder e dar desculpas que não é filho de Deus, não segue os passos de Jesus por causa do seu mau líder, do seu mau pastor, do seu mau discipulador. Ninguém tem condições de se esconder atrás de ninguém, porque nós temos Jesus como nosso grande exemplo. Jesus é o nosso modelo, Ele é a nossa referência, Ele é a nossa base, Ele é o princípio de tudo, Ele é aquele que mostrou como deve ser, e Ele é aquele que disse que estaria conosco todos os dias, se andássemos todos os dias nos seus caminhos, se estivéssemos fazendo discípulos, Ele estaria até o fim com a gente. Mateus 28, 18 ao 20 diz isso. Então como eu vou dizer, estou me sentindo sozinho, estou me sentindo abandonado? Mas como, amado, se tu estás abandonado, quer dizer que tu parou de orar? Será que é isso? Tu parou de ler a palavra? Quem é o teu supridor? De quem tu depende? Quem é o teu guia? Quem é aquele que te mostra os passos? É Deus, é Deus. Graças a Deus pelos pastores que temos, pelos líderes que temos, pelos discipuladores que temos, porque usados por Deus, eles nos mostram os caminhos da palavra. Mas é o da palavra.
É o caminho da palavra de Jesus. Por causa da sublimidade, eu abri mão de tudo para ter Ele. Por causa da sublimidade, Ele se tornou a coisa mais importante. E com Ele eu vou até o fim. É assim para ti, e é assim que tem que ser. Se não for assim, precisa mudar. Jesus não pode ser uma coisa a mais na tua vida. Ele precisa ser tudo em ti. Ele não é nem apenas o centro, entenda. Jesus não é simplesmente o centro da tua vida, não. Ele é tudo. Ele é o centro, Ele é o canto, Ele é a ponta, Ele é em cima, Ele é embaixo. Jesus é tudo em nós. Toda a minha vida gira em torno dEle. Não, mais que isso. Toda a minha vida é dEle. E eu quero Ele cada dia mais intenso no meu coração. Considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Considero como desperdício para ganhar a Cristo e ser achado nele. Se tu entender essa mensagem, e se tu procurar se relacionar com Jesus nessa intensidade, tu não cai da fé mais. Não tem chance de tu abandonar a fé, nem a cair da fé. Porque tu abandonou tudo por Ele. Eu não estou dizendo aqui que tu tens que abandonar tua família ou abandonar teu emprego, nada disso, não. É aqui dentro, o coração que estava apegado a tantas coisas, agora está apegado somente em Deus. E aonde Deus te inclinar, o teu coração vai. Porque tu estás em Deus. E se for preciso sim abandonar qualquer coisa natural, tu está pronto para abandonar, porque aqui dentro tu já abandonou faz tempo. Vocês estão entendendo, queridos? Estão entendendo? Se tu viver essa palavra, pôr em prática, tu não se desvia dos caminhos do Senhor. Podes até vir a pecar uma vez ou outra, se arrepende, o Senhor restaura, mas abandonar os seus caminhos? Não. Por quê? Porque tu já entendeu, como disse o apóstolo Pedro, para onde eu irei, Senhor? Para onde? Para onde? Para onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu não tenho para onde ir, tu és tudo. A sublimidade do teu conhecimento me dá razão para todas as coisas. Eu compreendi quem eu sou, para onde eu vou e por que eu estou fazendo isso. Eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou e sei que o meu Redentor vive e é poderoso para fazer muito mais, muito além do que eu peço, do que eu necessito, para me surpreender em abundância, em todas as áreas. Mas também por Ele eu estou preparado para fazer parte da comunhão dos seus sofrimentos. E se for preciso, diariamente, como disse Jesus, carregando a cruz, conformando-me com a sua morte. Como diz o apóstolo Paulo, para mim, o morrer é lucro. E o viver, quem sabe terminar? É Cristo. Para mim o morrer é lucro. E o viver é Cristo. Que Ele cresça e eu diminua. Amém? Glória a Deus, querido. Vamos ficar de pé.